Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 24 de setembro, quinta-feira. A gente está começando mais um Batalha do Século. Tô aqui com o Rafa da Clear. Fala, Rafa. Quinta-feira Negra, boa tarde, bom dia a todo mundo, bom dia Kim, bom dia a todos aí que estão assistindo a gente. Diazinho difícil, manhãzinha complicada, né? Pois é, o dólar amanheceu para cima, índice para baixo, a curva de juros explodindo ali. A gente teve fala do Tombini, fala do BC, deu uma arrefecida. A gente teve lá fora também, todo mundo olhando muito a fala do BC, mas se for ver, teve uma correlação bem grande com commodities lá fora e algumas moedas de emergentes arrefecendo o movimento de desvalorização. Então, juntando tudo isso, dá para entender o que aconteceu. Mas todo mundo ainda de olho no Tombini, no Awaso falando hoje em nome do BC. A gente teve relatório de inflação mais cedo, então sempre tem a coletiva. E aí dando uma acalmada no mercado, principalmente com relação a juros, né? Os juros ali, o vértice 17 bateu na trava De no limite máxima, né? de alta Limite mal. ali, enfim, e o Banco Central já comentando que não deve ter aumento de juros. Eles devem manter os juros num período prolongado, mas eles comentaram bastante que todo esse aumento e desaceleração econômica ah, vai arrefecer a parte de inflação, etc. Vão precisar subir juros, mas podem manter por um período mais prolongado. A gente já tinha comentado bastante isso e comentaram também que eles têm bastante instrumento ali para controlar a volatilidade também. Isso aí foi um fator que fez o dólar arrefecer e até a curva de juros também, mas está bem volátil ali esse início de dia de hoje, né? O fato dele falar, ele meio que dá uma acalmada no mercado, mas, digamos assim, é um pretexto que o mercado arruma que, na minha visão, ainda não é com muito motivo, porque se você olhar, o dólar vem explodindo já uma reta aí ascendente há vários dias, então em algum momento ele precisa dar uma liquidada, diminuir um pouco a posição, atenuar um pouco mais o problema. Aí aproveita a fala dele para realizar, mas não acho que é uma solução ali do momento, né? É mais um controle ali, porque estava degringolando, principalmente dólar e juros. Ele precisava entrar em É, cena, a verdade é essa, porque se ele não entrasse em cena talvez ele seria pior, né? Pelo menos ele chegar ali, botar a cara e falar, poxa, ó, tá aí, poxa, vamos acalmar, a gente tem todos os recursos aqui para acalmar o mercado de câmbio, o câmbio é livre, vamos manter os juros onde está, estamos com total controle sobre a economia, etc. Ele precisava pelo menos entrar e botar um pouco a cara, pois pelo é, menos isso. porque essa coletiva tem muito a ver com o relatório de inflação que foi divulgado hoje de manhã e estava previsto para o Awaso falar, mas aí o Tombini acabou falando também e passando esse recado para o mercado, que a gente já bem comentou. Aqui, de qualquer forma, já colocando aqui umas perguntas, vai sempre perguntando se aumentaram drasticamente as chances do aumento de juros na próxima reunião. Na verdade, foi isso que o Tombini e o BC acabou de falar, né? Que eles devem manter, não tem por enquanto necessidade de aumentar juros, eles preferem olhar principalmente toda a questão do efeito de desaceleração econômica e esse recente ciclo de alta da Selic tende a ter um delay para impacto de inflação, etc. Então eles não pretendem aumentar e sim manter, talvez num patamar alto por mais tempo. Foi isso que acalmou ali a curva de juros que estava abrindo muito ao longo, na verdade, na abertura ali, no início do dia, e agora já voltou quase tudo, tá? Então foi um pouco dessa a linha do BC. A gente só tem que separar um pouco as coisas, porque apesar da curva de juros estar precificando ali cerca de 200 bips para cima nas próximas reuniões de aumento de juros, isso aí é muito mais prêmio de risco do que alguma perspectiva do BC aumentar juros, tá? Então é só separar isso, porque se você for ver de novo, a percepção de risco aumentou muito. Se a gente vê, CDS bateu 500 pontos, CDS É, para 5 anos. eu ia falar isso. 500 pontos ali, bem acima já faz tempo de Rússia, etc. A gente já vem falando para vocês, mas essa questão de risco aumentando bastante, tá? Então é um pouco disso para
questão do BC e aumento de juros. Mas como a gente está falando aqui de técnico e fundamento, acho que já vale já passar para Ibov e depois dólar, né? Para a gente dar uma olhada. Certo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. A gente perdeu hoje, na verdade, vem trabalhando abaixo de um suporte bastante relevante, que é aqui o 45.300 pontos. Um número, inclusive, que tentou segurar o pregão por 2 dias. O pregão ainda está rolando, né? Estamos aqui na metade da amplitude, a diferença de máximo e mínima. Pode ser até que, enfim, pode ser que feche melhor do que está agora, não dá para prever o fechamento. Mas no intraday a gente foi exatamente no suporte onde prevíamos hoje de manhã, no Morning Call, que é o 4,37, Petrobras bateu no meu alvo, 6,60. E aí a perda agora dessa mínima é que deve aumentar essa inclinação na venda procurando o 42,700. Aí eu volto a dizer, eu acho que o Brasil, por mais dessas turbulências que aconteceram aqui, o Brasil, o índice Bovespa, ele encontrou, para mim, o preço da crise. Acho que para renovar essa mínima aqui, a gente vai ter um noticiário um pouco mais expressivo, seja do lado político ou, quem sabe, também do lado internacional. Mas, tecnicamente falando, a tendência de baixa continua, não há nenhum sinal de melhora, não há nenhuma evidência de fundo, não há nenhum indicador técnico nesse momento que venha dizer que o mercado tende a ganhar fôlego para cima ou ter algum tipo de repique para reverter tendências. Qualquer alta que acontecer é para venda, e esse espaço aqui é até o 46.600, onde vai encontrar com região de média, para depois voltar a cair. E o alvo, para mim, no curto prazo, continua sendo o 42.800 pontos. O primeiro, 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos de queda. Falta mais um diazinho para a semana aí, semanazinha trevas mesmo. Tá difícil, tá difícil. Pois é, nem a questão dos vetos da Dilma, que parcialmente foram mantidos, deu força ali para o governo e reduziu a percepção de risco, realmente bolsa para baixo e dólar para cima. Mas se você puder ver o dólar também, né, que deu uma esticada forte ali e voltou durante o dia de hoje, mas patamares realmente bem altos ainda. Vamos aproveitar e ilustrar, inclusive, o próprio comportamento do intraday hoje, né? A gente abriu o dólar uma super alta aqui, em gap, ele veio aqui em cima, piscou aqui a região dos 254, 255, e aí durante a fala do Tobini, eu posso até botar aqui para um tempo gráfico mais curto, para ficar uma coisa mais dramática, durante a fala do Tobini, o dólar veio com uma forte queda aqui, e agora ele buscou uma recuperação. Claramente estão com uma região de resistência muito forte aqui no 210, que se for rompida, pode vir tentar buscar a máxima do dia. Lembrando que o dólar, aqui, nessa barra aqui, houve um leilão do Banco Central, colocando os 20 mil contratos exatamente nesse momento aqui, e o leilão que foi suficiente para conter a alta, houve o descontrole, e o dólar continuou subindo. Então, existe a possibilidade de falhar no último topo ou de buscar o último topo. Nós estamos praticamente na metade do movimento, e aí a gente vai ver mais para a parte da tarde qual vai ser a decisão do mercado. Eu ainda estou ali um pouco mais pessimista, o descontrole está acontecendo, a fala veio para acalmar, mas está difícil, porque acho que via o mercado internacional também há uma aversão de risco muito forte, né, no âmbito global, e eu acho que isso deve contaminar o dólar também por aqui, deve voltar para a região dos 243. O meu alvo para o dólar no curto prazo continua sendo 4,30, uma projeção dada desde o rompimento dos R$4, que é 4,10, depois 4,30. Bom, então, enfim, parece de fato que toda essa fala do Tobini, etc., deu uma ajudada, mas estruturalmente continua a mesma coisa. Exato. Então, de fato, difícil aqui, até fazendo um link com o CDS, né, que a gente comentou que bateu 500 pontos. O CSB está perguntando, com esse novo recorde ali de CDS a 500 pontos, se aumenta a chance do rebaixamento. Olha, a gente está vendo nesses últimos meses e semanas o cenário político piorando bastante, toda a questão do ajuste, né, o pacote de ajuste, principalmente a parte de CPMF vai ser muito difícil passar, e as coisas vão piorando. Agora, a questão de rebaixamento pela Fitch, pela Moody's, a gente teve algumas informações importantes recentemente, principalmente a Moody's falando que não deve ter nenhum tipo de revisão ainda esse ano.
a revisão do rating do Brasil pela Moody's deve ficar para o segundo semestre do ano que vem. Lembrando que está em perspectiva estável, então ela tem tempo para olhar, né? E ela falou que só vai revisar antes se acontecer algo muito dramático. Então, obviamente, a gente não tira isso do nosso cenário, mas parece que ela vai ser um pouco mais paciente e deixar para o ano que vem. Ela comentou também que os nossos fundamentos ali estão de acordo com a nossa atual nota de rating pela Moody's, tá? E, por outro lado, a Fitch deve se pronunciar antes, talvez, até porque ela teve reunião agora, né? Esses dias com o Levi, com o Tombini. E só que ali entra naquela questão que a gente tem um pouco mais de margem de segurança, né? A gente está 2 graus acima, talvez a gente tenha um downgrade aí de um nível e mais perspectiva negativa. Mas de qualquer vai ficar na perspectiva. Né? Mas de qualquer forma parece, ao que tudo indica e pelas falas das agências, que a gente não perde oficialmente ainda esse ano, tá? Agora, em termos práticos, o CDS já precifica que a gente perdeu, talvez o dólar também, todos os investidores esperando e já dando como certo, né, para o ano que vem a gente perdendo esse grau de investimento oficialmente. Passando aqui para as perguntas, dois participantes perguntando de GGBR. O primeiro falando para justamente a gente analisar o papel, mas mais especificamente o MTT ele está vendido em GGBR, bateu no stop dele. Ele está perguntando se é mero repique ou fundo. Se você puder dar uma olhada, depois eu comento então, o fundamento. O GGBR, eu provavelmente estão falando isso porque foi um call meu ontem e inclusive foi um reforço do call hoje, quando o papel perdeu o suporte nos R$9. Eu, pela Clear Corretora, estou vendido. O papel, quando perdeu esse suporte aqui nos 9, desculpa, 9 não, 5 e 9, R$6, perdão, R$6, 9 não, 6, desculpa, tá? Perdeu o suporte, segue zigue-zagueando para baixo. Hoje já teve uma abertura forte gap, agora está recuperando. Eu sigo vendido, segue a tendência de baixa, meu alvo é 5,10, depois 5,50. Eu estou com stop primeiramente aqui nos 6,64, de repente eu altero esse stop. Não tem muito mistério, tem uma recuperação hoje em função da própria abertura de gap, mas não tem muito mistério, é para seguir vendido, com stops e fundos descendente, acreditando na tendência de baixa, assim como todos os seus pares. Eu acho que se tem um movimento de desaceleração global, as commodities deverão sentir, e o meu papel preferido nesse momento tem sido a GGBR mesmo. Boa, e em termos de fundamento, bom, a gente não gosta, olhando até, fazendo uma análise mais top-down, olhando o macro primeiro, a gente não gosta dos fundamentos do setor, a gente está vendo tanto desaceleração na parte de montadoras, indústria, e no caso da GGBR, que pega bastante também, é a parte de construção indo muito mal. A gente já viu ali toda a questão de aumento de desemprego, hoje bateu 7,6%, lembrando que há um ano atrás era 5% de desemprego, a gente tem menor renda disponível, menor disponibilidade de crédito. Recentemente até a Caixa comentando que vai aumentar juros imobiliários, então realmente difícil para a GGBR. Ela tem, é fato que ela tem um pouco de exposição ao mercado norte-americano e até se beneficia em parte do dólar. E já emendando na pergunta do Fernando, o que o dólar afeta a GGBR? São 2 pontos. O primeiro que ela tem algumas operações lá fora, mais particularmente nos Estados Unidos, e também o dólar para cima você tende a ter um prêmio menor do aço nacional com relação ao importado, então abre brecha para aumento de preço, foi o que ela anunciou recentemente. Agora, talvez isso não seja o bastante, ao nosso ver não é o bastante. Primeiro que o repasse de preço na prática vai ser muito difícil, a parte da demanda está muito ruim, algumas empresas já falando que não tem espaço para absorver aumento de preço. Por outro lado, a GGBR ainda a maior parte do EBITDA dela é mercado interno, a gente já viu nos últimos resultados, parte Brasil indo muito mal, parte de aços especiais que engloba uma parte Brasil ali, principalmente veículos pesados e leves ali indo muito mal, então talvez não seja bastante a parte externa para arrefecer ou para balancear totalmente essa queda no mercado interno, que é a maior parte ainda do EBITDA da empresa. Então, de novo, ficar fora de GBR, tirando a parte de governança corporativa, né? Recentemente ela teve ali, ela comprou uma participação
em algumas controladas, pagando valuation alto, num momento onde você está aumentando a sua alavancagem, você precisa de mais caixa. Então, os minoritários reclamando disso, aí você tem diversas conversas de OPA na Goal, mas aí a gente deixa mais para frente para conversar, e o resumo é ficar fora de GBR, pelo menos para fundamento, tá? E já estendendo para siderúrgicas, você tá, que você puder dar uma palhinha aí para o restante, CSN, ali ontem teve uma notícia de que ela não faz hedge ali na dívida, e hoje ela desmentiu, ontem caiu, hoje subia pelo menos até então. O que você está olhando ali? Não, eu acho que é na mesma linha de pensamento da GGBR. Por exemplo, eu acho que a linha de pensamento é, elas, em um curto espaço de tempo, depois de uma longa pernada de baixa, o segmento inteiro subiu bem, recuperou ali, saiu dos fundos, e GGBR, Minas, CSN, Vale, a Goal, todas elas andaram muito forte. O preço acabou até mostrando a possibilidade de uma reversão de tendência. Aliás, isso ainda existe porque não tem renovação, não teve até agora a renovação de um novo fundo. Então, a reversão de tendência ainda pode acontecer. Eu ainda estou na linha de que o mercado não sustenta. Acho que ele tem um pouco mais para ceder, um pouco mais para cair. E aí, nesse âmbito, não vejo muita coisa para ser feita que não esperar algum tipo de repique mais forte, como já aconteceu, e tentar a venda. Se a CSN ontem caiu muito forte, teve novos zigue-zagues pelos 60 minutos. Para hoje, se perder a mínima do dia, eu vejo mais venda. Então, de todos os segmentos, eu estou gostando muito de GBR, conforme eu acabei de falar. Eu acho que indicadores apontaram venda. O RAFI, que é um indicador que eu criei para rompimento, pintou vermelho, acionou a venda. Todos eles eu estou numa linha um pouco mais pro downside mesmo, e GGBR preferindo ficar vendido. No caso da CCN, ela tem um suporte aqui no 3,80, que pode ser uma região de fundo, candidata a fundo ali, para tentar uma recuperação e, quem sabe, reversão de tendência. Aí, para isso, a gente vai precisar aguardar o fechamento de hoje, especialmente se for um fechamento acima do 3,60, que é o número para poder fazer com que o mercado comece a apostar no intraday a possibilidade de uma alta. Boa. O Thiago da Actis tinha perguntado qual era a agência que a gente está 2 graus acima, é a FIT, tá, Thiago? Então, só respondendo aqui, a Tati perguntando se a oposição e governo aprovando os vetos da Dilma cai a força do impeachment. Na verdade, você dá algum respiro marginal, mas também não tira essa probabilidade que tem aumentado ao longo do tempo. O Cunha já comentou ontem que semana que vem ele deve olhar isso mais de perto. Todos os pedidos, são por volta de 13 pedidos ali. E também o TCU, isso daqui vale ficar ligado, que o TCU vai fazer o julgamento das contas da Dilma. Eles anunciaram que isso deve acontecer entre 14 e 20 e 21 de outubro, tá, pessoal? Então, ficar ligado nisso. De novo, o governo está tentando articular para justamente arrefecer essa questão do impeachment. Eles estão dando ministérios, vão dar 5 ministérios para o PMDB, inclusive o da Saúde. O PMDB está levando tudo, né? O mais importante, né? Saúde, Minas Energia. Que Minas eles já estão em aviação, e até estava tendo uma conversa de juntar alguns ministérios. Isso aí iria tirar um pouquinho da força do PMDB, eles já estão voltando atrás. Mas o fato é que é bem emblemática. O Lula ontem teve uma reunião com a Dilma, ele falou o seguinte: é melhor a gente perder alguns ministérios do que a presidência. Então, aí ele comentou que a Dilma tinha que fazer tudo que o PMDB pedisse em termos de ministérios, etc. Então, ali, de novo, o governo tentando conter essa questão do impeachment, mas não é uma coisa muito trivial de fazer, até porque semana que vem o Cunha já começa a olhar isso mais de perto. E só para a gente lembrar o procedimento, ele pode recusar, mas basta um parlamentar pedir, isso vai para a plenária. E é votação simples, então teoricamente não está tão difícil ali, pelo menos o início do processo, tá? O Riquinho perguntando aqui de Pecar, se pudesse dar uma olhada, começando pelo gráfico, e aí depois a gente fala de fundamento. Pecar, Pão de Açúcar, até onde eu vi não estava muito bom, não. Não tá. Olha aqui o gráfico, nossa, bem pesado. Topos e fundos descendentes. Uma relação, nossa, um canal de baixa muito forte, vem de uma sequência de quedas muito intensa. Deixa eu colocar o mensal.
O mensal, a gente já bateu no alvo de queda aqui, que é o 569, 560, e aí abre espaço para algum tipo de repique, né? Ainda mais com um candle que está se formando, agora que é um candle de definição. Esse repique deve ser até por volta dos 5,70, deixa eu ver aqui, 5,70 até 5,95, mas eu não vejo uma condição boa para compra não. Acho que qualquer sinal de melhora, eu vejo venda. Né? Se uma melhora, venda. Né? Se melhorou um pouquinho, nenhum repique vende. Como aconteceu aqui, né? Veio para esse último topo, caiu, veio esse último topo, caiu. Provavelmente ele deve tentar fazer um teste no último topo, onde deve fazer um topo mais baixo que o anterior para mais venda. Se tiver vendido, eu sugiro um stop pouco acima de 57,65. Agora, comprado, ou eu zeraria, assumiria o prejuízo, porque a condição técnica não está muito boa, ou se você tem a intenção de vender, esperaria pelo menos a região próxima ali dos 5,70 para começar a venda. Papel bem pesado mesmo. Não sei se os fundamentos acompanham, mas... Não, a gente acompanha sim, pecar a gente não gosta, caiu bastante, o pessoal falando, pô, se já era ponto de compra, pra gente não. Ela está muito exposta aí à linha branca, alguns produtos que dependem de crédito, tem também a parte de varejo eletrônico, tem participação na Via Varejo que tem mostrado same store sales, né, que são as vendas mesmas lojas para baixo, até a parte de supermercado não tem conseguido passar a inflação, realmente está bem difícil, então a gente não recomenda pecar ali, a gente sabe que o Abílio foi para concorrência, deve piorar ainda nesse sentido mais para frente. Teve algumas questões de aluguel ali que ainda a Pecar tem que pagar para o Abílio e eles estão renovando as coisas. Realmente o negócio não está fácil para Pão de Açúcar, mas principalmente por essa questão macro, por estar exposta à linha branca, à linha marrom, muito dependente de crédito no momento que as famílias estão querendo se desalavancar, pagar a dívida, aumento de desemprego e menor renda disponível. A gente prefere ficar fora mesmo depois dessa queda. A SMP perguntando se essa fala do Tombini apenas arrefeceu temporariamente, se a gente ainda não acha que vai ter que subir juros mesmo a contragosto. Parece que no curto prazo, no curtíssimo prazo, não, né? Eles vão, de novo, vão tentar manter os juros num patamar mais alto, mas não subir. Mas, óbvio, se acontecer alguma coisa um pouco mais drástica, eles já falaram que tem essa possibilidade, sim. De novo, o nosso cenário base não é esse, principalmente para as próximas reuniões. Estão perguntando aqui de Klabin, Suzano e Fibra, por que Klabin não acompanha Suzano e Fibra? Klabin tem muito mais exposição a papel e não tanto a celulose e bastante exposta ao mercado interno, enquanto Suzano e Fibra, principalmente Fibra, tem um braço muito forte, na verdade quase a totalidade da receita dela é celulose para fora, tá? Então um pouquinho diferente, Suzano e Fibra tendem a caminhar um pouquinho mais juntas, mas dessas daí você prefere alguma, Rafa? Olha, eu tô as duas, Suzano e Fibra, acho que igual, graficamente falando, estão idênticas, né? Estão ali com Fibra um pouquinho melhor, só um pouquinho porque já rompeu o último topo, então ela está, digamos assim, numa largada de corrida, ela está uma cabeça e um ombro mais à frente, porque rompeu o último topo histórico, enquanto a Suzano ainda não, está ali brigando um pouquinho, mas todas as duas configurações estão excepcionalmente boas e deve seguir pedalando para novas máximas. Eu acho que quem está comprado é para ir subindo os tops para as mínimas do dia. E a Klabin, como você falou, acho que o fundamento acompanha o gráfico também acompanha o fundamento. E eu diria mais, se perder aqui o R$4, pode ser até um ponto importante se tiver comprado para estopar. E trocar por Fibra, trocar por Suzano, não vejo problema nisso, porque há um perigo de formar um grande topo duplo. Topo duplo é uma figura de reversão de tendência. Quando tem uma alta, faz dois topos nivelados mais ou menos no mesmo ponto e pode caracterizar uma venda um pouquinho mais forte do que o normal. Então, continuo preferindo Klabin, Fibra e Suzano igualmente, ficando um pouco fora de Klabin. O amigo que perguntou se ele puder trocar Klabin, se ele tiver comprado por Fibra e Suzano, não diria que é uma operação muito ruim, não. Boa. Só falando aqui do setor, a gente também prefere Fibra e Klabin, mas no caso até Fibra e Suzano, a gente prefere Fibra e Suzano. Isso. Até prefere muito mais Suzano, tá? Ela tá num case de desalavancagem bem interessante ali, mas nada impede de você mesclar o seu portfólio e colocar as duas, mas a gente recomendaria um peso maior em Suzano,
mas vale a pena hoje nas carteiras recomendadas. A gente tem uma posição ali para exportação, justamente para você ficar exposto a dólar e fazer um hedge natural no restante da sua posição, porque em certos momentos tendem a ser inversamente proporcionais os movimentos, tá? Indo aqui e voltando, a gente estava falando de Pecar, aí perguntaram de lojas Renner, se segue a mesma tendência, o mesmo movimento. Quando você coloca aí no gráfico, só falar, lojas Renner tem destoado um pouco das demais ali do setor. Ela tem, assim, diferentemente de HGTX, por exemplo, ela tem mostrado vendas mesmas lojas, né, o same store sales ali positivo e até bem forte num momento de desaceleração. A gente consegue só tirar daí que de fato ela deve estar ganhando bastante market share, inclusive da HGTX. A gente comenta muito aqui que num momento em que a economia está indo muito bem, a HGTX se beneficia mais, ela é mais alavancada, digamos assim, porque ela consegue rapidamente expandir por conta de franquias. Mas no momento agora de retração, as empresas com lojas próprias, com mais gestão ali na mão e potencial de corte de custos, tendem a performar melhor. É o que está acontecendo com lojas Renner ali frente a HGTX, mas se você puder olhar assim no gráfico, estava subindo muito, né, durante o ano, deu uma arrefecida agora. Deu uma arrefecida forte e formou um canalzinho de baixo aqui, bem forte, né, na loja Renner. Ele perdeu um divisor de águas que eu considerava muito importante aqui no 19,20, em região inclusive do último gap aqui, que esteve aberto e depois foi fechado. Bom, está em tendência de baixo, no curtinho ainda, tem espaço para buscar os 18,20, que se for perdido, vem para a última mínima e eu diria que vem para um suporte aí bastante relevante, que é do 17,85. Ou seja, para baixo tem alguns desafios, mas não tão intensos quanto para cima, onde tem muitas resistências aqui, dada não só pelos últimos topos, também como uma trendline. Então eu vejo tendência de baixa bem clara aqui, bem evidente, acho que dá para brigar para uma venda descoberta, uma especulação no movimento vendedor, baixista, com alvo até o 16,70, 15,60, podendo aí ter algum enrosco pelo caminho, tendo algum ponto ali para diminuir, atenuar um pouquinho o processo de queda, mas a princípio a venda prevalece, mesmo se tiver vendido, surgindo um stop aí pouco acima de 20,05. Seria isso, realmente o papel está bem pesadinho, no curto, acompanhando os demais. Eu acho que, Natura, assim, falando agora do setor em geral, Natura, outros papéis que a gente já deu à venda aí, PK, e que segue bem firme na tendência de baixa mesmo. Boa, passando aqui para as próximas, estavam perguntando aqui se a gente recomenda alguns papéis para longuíssimo prazo, né? Ele comentou se tem alguma outra, fora Ambev, Cielo, Itaúsa, CETIP e BBSE. Agora, boa parte da nossa carteira hoje está em mercado no setor financeiro, né? Nosso top pick hoje é Itaúsa, por conta de valuation, hoje negocia ali abaixo de 7 vezes PI. Para esse ano, a cotação caiu muito mais rápido do que o potencial de geração de valor, né? Ela deve manter um ROI ainda grande, acima de 20%. Então, com isso, você cai a cotação, mas no relativo você torna a empresa mais barata. É o que a gente está vendo para Itaúsa agora. Então, é a nossa top pick. A gente tem bastante BBSE. Então, de novo, não dá para fugir muito num momento onde você tem poucos setores mais resilientes agora, né? Então a gente tem um pouco também de Suzano, como eu comentei, para fazer esse hedge, e outra que chama atenção é Sula, e até emendando aqui, perguntaram de Sula se puder ver depois, mas de qualquer forma a gente também tem um pouco de Sula para ficar exposto a juros num patamar mais alto, tá? Cielo seria uma boa também? Cielo também, depois dessa queda, é que o valuation de Cielo é um pouquinho mais alto e aceita menos desaforo, né? Por exemplo, BBSE está negociando a 12 vezes PI, para esse ano a média histórica é entre 15 e 15,5. Então chama atenção, ela é beneficiada com relação a juros no patamar mais alto, então a gente gosta bastante e compõe ali o nosso portfólio. Sul América, eu acho que tem um call de compra aqui, inclusive para o curtinho, né? Um papel que, ao contrário do mercado, segue bem firme na tendência de alta. Essa recuperaçãozinha aqui
chama a atenção para a oportunidade de compra amanhã, no rompendo a máxima de hoje, stop um pouco abaixo de 17, respeitando esse canalzinho de alta que a gente vem observando no curto prazo. E aí você pode botar o alvo curto, 19,80 até os 20. O meu alvo para o papel é 21,10, é um alvo que eu tenho repetido aqui constantemente no Batalha e também na sala de análise, desde o último rompimento que foi aqui, né, quando a gente deu entrada nessa região. E aí, eu acho que até o 21,10 dá para ir tranquilo. Teve essa queda, respeitou bem as linhas de suporte, bem como está formando um fundo mais alto que o anterior. Eu acho que para amanhã, confirmando o que andou como hoje, dá para comprar no rompendo a máxima de hoje, com stop aí pouco abaixo de 17 bola, e vamos tentar lá o 21,10 no curtinho, sem dúvidas ali, que é o ponto interessante para... Vamos lá, também não precisa encher a mão aqui, porque a gente está com um cenário turbulento no mercado. Mas eu acho que é um papel que, assim, não tenho absolutamente nada para comprar e eu quero investir, tem que ser na compra, Sula pode ser um bom candidato. E até para quem olha gráfico, eu acho que também vale aquela questão de diversificar, né? E você, como a gente bem falou, por exemplo, você olhou o gráfico de Suzano e Fibra, dois papéis bons. Então é muito legal você, por exemplo, que quer entrar em Sula, você ponderar e colocar uma Fibra, uma Suzano, até porque, como eu falei, tem aquela questão do dólar, etc. Se a bolsa cai como um todo e dólar sobe, até Suzano e Fibra tende a ser mais resiliente e aquela proteção natural que faz. Acho que é legal sempre diversificar, não importa a análise, né? É isso aí, é isso aí. Você imagina que você fica num papel só, tem algum não recorrente ali. E aí, abre talvez. um gap de baixa e já viu. Exatamente. E se já puder emendar em BBSE? BBSE, vamos ver. Nossa, peraí que tá bem bagunçado aqui o gráfico. BBSE, aqui. Esse realmente ainda está muito pesado. Eu cheguei a recomendar a venda quando ele perdeu esse suporte aqui. Deu uma venda nela pelo relatório. E aí, quando bateu no meu alvo, exatamente aqui no 25,20, a gente zerou, a gente pegou e acompanhou essa venda. A segunda eu não peguei. E o papel está em tendência de baixa ainda muito forte, né? Se botar no semanal, a gente tem um gigante topo duplo aqui, que com o eixo já perdido, nessa região aqui deixa eu ver, nessa região aqui do 26,30. Então, os topos e fundos descendentes, segue bem pesado. Pelo semanal, me parece querer anular esse martelo da semana retrasada. Então, eu acho que tem mais espaço para queda aqui no curto, pelo menos do 23,20 até o 22,30 no curto prazo ainda. Eu diria, talvez 1 ou 2 semanas, por mais que possa acontecer alguns repiques, como foi esse aqui, daqui para cá. Ele pode tentar um repique até o 26,40, mas eu acho que a linha dos topos e fundos ascendentes está bem clara, que para mim eu ficaria um pouco fora do lado comprador. Né? Eu tentaria aí mais o lado vendedor mesmo, no curtinho, especialmente se tivesse algum repique. Bom, então para quem olha mais gráfico, para BBSE ficar de fora, para quem olha mais fundamento, a gente gosta, assim. Você que olha os dois, melhore para outro ativo, né? Como a gente falou, Sula, SUSB, Fibra, onde a gente tem um consenso maior entre fundamento e gráfico. Passando aqui para Rumo, essa a pessoa pergunta bastante, principalmente por conta da queda forte. Enquanto você coloca aqui, Rumo caiu forte, eles estão perguntando se vai caminhar para outro grupamento, né? Que acabaram de fazer grupamento ali. Mas Rumo, eles têm um momento difícil, porque o investimento agora para curto e médio prazo é muito forte, né? O CAPEX é muito alto. No momento em que S&P rebaixou, seu custo da dívida vai aumentar, você tem incertezas com relação ainda à renovação das concessões ferroviárias, então é muita incerteza, você pagar muito na frente para um retorno incerto e de longo prazo. Então é um pouco dessa história de Rumo, por isso que os investidores estão com tanta aversão ao papel, não recomendamos de forma alguma exposição em termos de fundamento. Eu também não, eu estou aqui botando o gráfico mensal dele, topos e fundos descendentes muito pesado, muito pesado mesmo. Semanal, muito pesado, topos e fundos descendentes. Diário, muito pesado, topos e fundos descendentes. É o papel preferido dos vendedores, para quem quiser especular a venda. É claro que depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias consecutivos de queda, certamente não é o melhor timing para vender. O que a gente tem observado historicamente é o quê? Ele vem com uma queda expressiva, lateraliza, com uma queda expressiva, lateraliza, uma queda expressiva, lateraliza, queda expressiva, lateraliza, queda expressiva.
Então, provavelmente o papel deve encontrar um fundo aqui, lateralizando, sem ter reações de repique, de força, para depois, à medida que venha a perder o suporte, dar uma nova correria para baixo, onde a gente vai atuar na venda, assim como foi aqui e depois como foi aqui. O papel realmente muito pesado, não vale a pena comprar, mas de maneira nenhuma. É um papel bonito para ficar vendido ou aguardar o repique, a consolidação para vender mais. Boa, nós estava na verdade colocando aqui com a renda fixa, e é bem interessante a gente falar sobre isso aqui também, ele falando que hoje com renda fixa pagando 19%, 18%, enfim, 17%, como que fica nessa comparação com ações? Ações realmente, porque se você faz a inversão ali, dá um PL de 4, ele comenta, como concorrer com isso. De fato, a gente já vem falando isso há algum tempo, apesar da gente focar aqui mais em renda variável por conta das perguntas, etc., mas se você for vendo seu investimento global, com certeza a maior parte do seu patrimônio tem que estar em renda fixa, até para aproveitar esses juros num patamar mais alto. Ali no seu portfólio de renda fixa tem muita coisa para fazer, você tentar ser um pouco mais agressivo, tomar uma posição pré, principalmente com essa abertura de curva, então bastante coisa para fazer em renda fixa e obviamente a sua parcela de renda variável vai depender muito do seu perfil. A gente ainda recomenda uma exposição baixa, de acordo com o perfil, e ainda assim, qualquer exposição à bolsa, pelo menos a gente em fundamentos, recomenda a proteção via derivativos. A gente tem feito isso bastante, a gente até tem alguns gráficos mostrando que o investidor que entrou na bolsa desde 2010, com proteção, gerou um alfa em cima do seu mesmo portfólio sem proteção ali de cerca de 20 pontos percentuais. Então é um pouco dessa a estratégia, mas de fato agora é aproveitar renda fixa. A gente só tenta passar, dado que o investidor decidiu ter uma alocação em renda variável, a gente tenta passar aqui a informação da melhor colocação de portfólio, etc. Aproveitar a pergunta dele e mostrar uma coisa que hoje você vê, às vezes acontecem determinadas coisas no gráfico, aí você fala assim, não pode ser verdade, né? A projeção disso é algo muito forte, não pode ser. Você, às vezes até você prefere ignorar para não ver qual é o problema. E aí, de 2013 para 2014, a curva de juros, por exemplo, a janeiro 21, janeiro 17, 18, estava com um padrão de reversão daqueles cavalares, né? Que você, não, a consequência disso é uma crise muito séria. Mas isso em 2013, 14. Estamos em 15, na flor da pele dessa crise. Aí eu queria mostrar o gráfico para vocês, só uma olhada. Esse é o janeiro 21, né? Nós estamos aqui em 2010, formamos um ombro, janeiro 21, em 2012, 2013, fez a cabeça aqui. Inclusive, aqui embaixo nós tivemos um pequeno ombro, cabeça e ombro também, que acabou revertendo o movimento para dar esse rally, um menorzinho, tá aqui. E aí depois, agora de 2014 para 2015, formando um gigante, ombro, cabeça e ombro. E depois do rompimento, a hora que aconteceu, a curva de juros foi lá piscar 17,5. E aí é aquela coisa, você olha e você não acredita, né? O DI, o janeiro 17, por exemplo, o janeiro 17 também fez essa formação. Se tirar o zoom aqui, também. E tem espaço para mais, até se for no caso, no curto prazo, buscar aqui os 19, 17. Então, assim, ombro, cabeça e ombro também foi formado, tá aqui o neckline. Ou seja, eu não vou dizer aqui, ter a cara de pau, dizer que a análise gráfica previu todo esse movimento. Agora, estava tudo muito armado, que os DIs, as curvas DIs eram muito mais para esticar para cima aqui, né? Estava muito armado, estava meio que digamos assim, uma tragédiazinha anunciada. E aí essas últimas 3, 4 semanas foram o estopim para bater em todos os alvos. E aí a notícia boa é que bateram nos alvos das figuras, né? Então a gente pode começar a trabalhar aí agora. Vamos fazer uma manutenção dessa análise trabalhando num outro ponto. Pelo menos bateram no alvo, todos eles, janeiro 21, 17, 18, onde a gente pode fazer. A Petro bateu no meu alvo também de longa data, quando ela estava 8 e pouco, eu falei, vai para 6,60, bateu hoje. Então, de repente, vem aí uma dose de otimismo pequena, claro, com os alvos batidos, o mercado ele meio que consolida
para formar um novo movimento de tendência e preço. Quem sabe, né? Pode ser aí se o ponto de partida foi da figura, onde deu o start, se bateu no alvo, quem sabe o ponto de partida para uma solução também não venha daí. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Então, a produção já chamando a atenção que a gente passou do horário, mas acho que dá tempo para mais uma. Escolhe aí, Rafa, BBAS ou BRKM, uma para você olhar? Vamos ver BBAS. BBAS, uma formação bem baixista também, com topos e fundos descendentes. Vamos olhar rapidinho aqui o gráfico. Já renovou mínimas, pelo semanal tem espaço para mais até. O meu alvo de BBAS é 13,82, ok, de queda. Quem tiver vendido, surgiu no stop pouco acima de 16,50. A formação daí dos topos e fundos ascendentes me faz acreditar que mesmo que haja algum tipo de repique, ainda vejo mais venda. O papelzinho está bem pesado. Para mim é do pior dos banquinhos aí, bem pior. Boa, bem em linha com a nossa análise também, é a que a gente menos gosta do setor de bancos, muito por conta da interferência do governo. A gente viu ali alguns meses atrás o governo usando ela para dar crédito para montadoras mais barato. Para que entrar em BBAS quando você tem um Itaú ali do lado, performando bem e sem esse risco de interferência, tá? Bom, pessoal, acho que por hoje é isso, né? Já deu, a gente conversou de política, falamos de dólar, falamos de renda fixa até. Renda fixa, juros, CDS. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando aqui ajudar vocês, passar mais informação, tanto no gráfico quanto no fundamento, mas por hoje foi isso, né, Rafa? É isso aí, hoje foi isso. Palavra de ordem, estamos vivendo um movimento de crise ali, um pouco mais aguda, muita cautela, de sempre. A gente está aqui, acho que deve ser a terceira quinta-feira que eu estou falando isso, junto com você aqui. Muita cautela, pessoal. Você que tem menos experiência, vamos observar mais o mercado, evite ficar se expondo ali de bobeira, principalmente para quem está em cima do dólar, onde a qualquer momento tem interferência do Banco Central, não tem, fala do presidente ou não tem. A gente está vivendo um momento bem exclusivo, que a crise, né, ela está ganhando movimento. Mais cedo eu falei, poxa, chega uma hora que a sensação é que o mercado está mandando no país inteiro. E essa sensação para mim é uma sensação de muito mais desconforto e insegurança. Eu, com a experiência que eu tenho hoje de manhã, eu já fiquei inseguro para recomendar. Então, vamos lá, cautela mesmo, de verdade. Acho que pode melhorar, acho que vai em algum momento. Mas enquanto está no momento de ápice, que o calor está na flor da pele, a cautela deve ser a palavra-chave para o nosso investidor. Boa, valeu então, pessoal, cautela aí para todo mundo e a gente se vê no próximo programa. A gente tem Batalha do Século todas as terças e quintas às 11h30. Valeu, pessoal. Valeu, tchau.